A gente lembra logo desse gráfico aqui, que é de número de indivíduos em uma população através do tempo. E aí, aqui na lateral, gente, tem conceitos que são fundamentais de vocês saberem o que é. O que acontece? Uma população, ela tem um potencial de aumentar em número ilimitado desde que permaneçam em condições favoráveis. Então, vamos pensar assim, todas as condições estão favoráveis. Tem muito espaço, tem muito recurso, não tem competição. Aí a população, ela vai chegar no local, ela vai crescer muito. Ela tem esse potencial de crescer. E se essas condições permanecessem assim, totalmente favoráveis, ela cresceria de uma forma que a gente diz que é exponencial. Ela cresceria exponencialmente. E isso nada mais é do que o potencial biótico. Entretanto, uma população real, ela cresce exponencialmente, ela cresce ilimitadamente? Não, gente, ela não cresce ilimitadamente. Uma população, o crescimento dela acaba sendo limitado por outros fatores existentes nesse meio, tá? É o que a gente chama de resistência do meio. Quais são fatores de resistência? Disponibilidade de recursos como espaço e alimento. Está começando a faltar alimento, está começando a faltar espaço. A população vai continuar crescendo, vai continuar aumentando muito o número de indivíduos nessa população? Não tem alimento para todo mundo, começa a morrer, começa a ter competição intraespecífica, tá? Bom, esse é um exemplo. Outro exemplo, olha aqui. Então, peraí, voltei, perdi aqui. Resistência do meio, conjunto de fatores que se opõem ao potencial biótico. Então, o potencial biótico é aquela possibilidade da população crescer indefinidamente. Entretanto, vem a resistência do meio e fala assim, olha, você não pode fazer tudo isso não. E aí, na realidade, o que a gente vê? O que nós chamamos de crescimento real. Tá? Que é o crescimento observado. Diante das restrições que o ambiente impõe, qual é o crescimento que acontece? É o crescimento que a gente chama em uma curva sigmoide ou curva em S. Bom, no início de crescimento no início da consolidação de uma população, ela vai crescer rapidamente. Tem recurso, chegou ali no novo ambiente, tá? Tem recurso, tem alimento, começa a se reproduzir, cresce, se reproduz, cada vez mais tem mais indivíduos para se reproduzir, aí ela cresce aceleradamente. Mas aí o ambiente fala assim, pô, não pode acontecer isso não, tá faltando alimento. E aí esse crescimento, tá faltando espaço, tá faltando recursos, a condição climática não tá boa. E aí vai acontecendo um crescimento cada vez mais lento, até que a população atinja um número de indivíduos nela, que é a capacidade limite para aquele meio. É o máximo de indivíduos que aquela população pode ter. Então, olha aqui, eu coloquei isso para vocês. Capacidade limite é o tamanho populacional máximo que o meio pode sustentar. Vou fazer com laser, acompanhem. A gente está vendo aqui, ó, em vermelho, a curva do potencial biótico. Olha o crescimento exponencial. É ele que acontece? Não, é uma curva sigmoide. O crescimento, no começo, ele é lento porque tem poucos indivíduos, mas aí começa a aumentar indivíduos, começa a reproduzir cada vez mais, aí vem um crescimento rápido. Só que aí esse crescimento ele vai diminuindo, por quê, gente? Porque cada vez mais a resistência do meio está atuando. Olha a resistência do meio aqui. Esse tantinho de cinza. Olha a resistência do meio aqui. É grande. E aí a população, ela acaba ficando em equilíbrio, que a gente diz, equilíbrio dinâmico, com pequenas oscilações do tamanho populacional, tá? Essa reta verde aqui, ó, é o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente. É a resistência do meio. E aí sempre lembram disso que eu falei, do equilíbrio dinâmico. Uma população em equilíbrio, ela não tem alteração nenhuma no número de indivíduos na população? Claro que tem.
tá? Claro que tem. Existem pequenas flutuações, porque o ambiente não se mantém estável a todo tempo, mas outras populações chegam, outros organismos chegam. Então, por isso que a gente usa esse termo, equilíbrio dinâmico. Gráfico muito bom, essencial, na verdade, para vocês saberem, né? E a diferença entre a curva de potencial biótico e a curva de crescimento real nada mais é do que a resistência do meio. E o que a gente tem na resistência do meio mesmo? Quais são os fatores que limitam o crescimento? Disponibilidade de recursos, como por exemplo alimentos e espaço. As condições climáticas também limitam o crescimento exponencial. E existem as relações que começam a acontecer no ambiente que também vão limitando o crescimento populacional, principalmente quando a gente considera as populações interagindo nesse ambiente, né? Quando a gente já observa uma comunidade. Quais são as relações que vão interferir no crescimento populacional? Parasitismo, predação e competição. Essas que são interações ecológicas que a gente já vai tratar um pouco melhor, que acabam por limitar o crescimento de outra população. Pensa dentro de uma mesma população. Bom, tá faltando recurso, tá faltando espaço, vai acontecer competição intraespecífica dentro da mesma espécie, por quê? Por esses recursos aí. Mas quando a gente considera o ambiente, a comunidade, acontece também competição entre os seres vivos. Pensa em duas populações que comem grama, tá? A competição entre elas vai dizendo assim, olha, vamos lá, a gente não pode crescer muito não, tem alimento para todo mundo. Parasitismo causam aí doenças, mortes de indivíduos, e a morte também é um controlador da população, do tamanho populacional. Então, esses são fatores que limitam o crescimento, que estão relacionados aí à resistência do meio. Olha aqui para esse próximo slide. Para essa figura. A gente tem um gráfico característico que costuma cair em provas, de análise de dinâmica populacional. E esse gráfico está mostrando o número em milhares, olha aqui, de indivíduos de duas espécies ao longo do tempo, né? De 1845 a 1935. A gente tem em verde a linha mostrando a variação do tamanho populacional da lebre, e a gente tem em rosa a variação do tamanho populacional do lince. Quando a gente bate o olho nesse gráfico, a gente já vê que o tamanho populacional da lebre é maior do que o tamanho populacional do lince em todos os momentos, né? E isso nos dá aqui indícios aí, mesmo que a gente não soubesse disso. Bom, se o tamanho populacional da lebre é maior, ela serve de alimento para o lince. Bom, lembra da cadeia alimentar. A presa, ela vai ter que estar presente, nesse caso aí, né? Nessa cadeia, ela vai ter que estar presente em maior número. Considera a seguinte cadeia. Tem o nível dos produtores, lá as gramíneas e tudo mais, essas lebres se alimentando, aí o lince se alimentando das lebres, e aí vamos considerar aí um outro consumidor de toco, um urso se alimentando desse lince, tá? Então, urso menor quantidade, depois maior quantidade de produtores, depois maior quantidade de coelhos, de lebres, maior quantidade de linces e, por fim, uma menor quantidade de ursos, uma pirâmide direta. Tudo bem? Então é isso, quantidade de linces vai ser menor do que o de lebre, o lince é predador dessa lebre. E a gente nada mais vê aqui do que uma flutuação dos tamanhos populacionais. E essas flutuações, gente, nada mais são o resultado do que a predação. A predação desse lince sobre essa lebre. Vamos considerar esse início aqui, ó. Nesse início, olha o tamanho da população da lebre. Era de quase 100 milhares de lebres, enquanto quase 100 milhares de lebres. Esse grande número de lebres é uma grande quantidade de alimentos para os linces. Os linces caçam, eles predam, eles se alimentam, eles sobrevivem, eles se reproduzem, então a gente tem grande quantidade de linces. Só que conforme a gente vai tendo aumento de linces,
a gente vai tendo maior predação sobre as lebres. E aí a lebre cai, porque ela está sendo muito predada, ela está sendo muito caçada pelos linces. Então a população de lebres cai. Com pouca lebre, o que acontece com a população de linces? Cai em seguida, tá? Em seguida, a população de linces também cai porque falta alimento para eles. Se cai a população de linces, o que vem em seguida, gente? Vem aumento da população de lebres. Se elas estão sendo menos caçadas, elas conseguem se reproduzir, elas aumentam no ambiente, e aí aumentou elas no ambiente, isso favorece o crescimento da população de linces, e depois cai a de lebres. Então, é uma população interferindo na outra população através de uma relação aí do tipo predação. Vocês entenderam como as populações elas estão intimamente relacionadas e como uma controla o crescimento da outra? Isso é importante, porque o meio não consegue suportar grande quantidade de todas as populações. Então, as populações elas sofrem flutuações, sim. Essa é uma dinâmica, um equilíbrio, uma dinâmica populacional, desde que não haja aí extinção, a gente está excluindo aí essa possibilidade, mas essas flutuações populacionais é o que a gente está observando nesse gráfico, tá? Bom, então tinha aí, ó, limitam novamente crescimento, disponibilidade de recursos, condições climáticas, parasitismo, predação e competição.